Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial de número 19. Tá? A partir desse tutorial nós já vamos estar trabalhando com a nossa DLL, que faz a leitura dos modelos, para fazer a leitura de vários modelos de uma forma mais rápida. E além disso a gente também está utilizando uma DLL, que é a Free Image, para também ler as imagens mais rápido e gerar nossas texturas. Ok? Nesse tutorial nós vamos animar o nosso helicóptero, nosso UH-60, nosso Hawker, e vamos colocar também aí um rover, vamos colocar um pathway, uma plataforma e um rover em cima dela e vamos fazer a animação. Então vamos lá. Vamos clicar com o botão direito e duplicar o nosso último tutorial. Vamos mudá-lo para 19 aqui ao invés de 18 lá. E vamos manter aqui como Animation. Beleza? Com isso a gente preserva o nosso anterior. Duplo clique para abrir. Se a gente der um Alt F8, está aqui nossa tela. Tecla S, um FPS de 59, com o mouse a gente movimenta. Então vamos colocar aqui um pathway mais ou menos nessa posição e vamos colocar um rover em cima dele. Mas antes disso, vamos animar o nosso helicóptero, fazendo com que as hélices dele se movimentem e ele faça um movimento circular aqui em volta dessas cápsulas. Ok? Então vamos lá. Alt F11. Praticamente a animação está quase pronta. A gente já deixou pronto. Se a gente vier aqui no nosso base, MBase, a gente vai verificar que a gente tem um H60 ângulo e que ele já foi passado praticamente. Tá vendo? No Transform ele está aqui. Ele só precisa ser atualizado. E além disso, a gente também tem ele aqui, ó, nas hélices, nos propellers. Tá? Então vamos lá. Vamos criar um módulo específico para essas animações, para essas alterações. Vamos chamar de M comum. Vou colocar aqui um Private Model Option Explicit. Ok. A gente já tinha aqui no MBase o H60 ângulo. Eu vou tirar ele daqui e vamos deixar ele aqui no módulo comum como Public. E a gente vai precisar também de um ângulo Speed. Então vamos colocar aqui um H60 Speed. É single. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de um delta também para incrementar a velocidade. S single. Ok. Aqui a gente pode colocar no initialize, aqui no nosso base. A gente está dizendo que load OpenGL, init shader, init data, o load OpenGL, o ângulo vai precisar, vamos mudar isso aqui então, vamos tirar isso daqui e vamos colocar init shader. Depois do load OpenGL, acho que já dá para colocar. Vamos colocar aqui init vars, init vars. Debug compile not defined. Significa que nós podemos criá-las. Então vamos ver aqui. Então function init vars. Então vamos dizer que o nosso
Angle Speed. Vamos dar uma velocidade para ele. Então vamos falar aqui o nosso UH60 Angle Speed. Eu vou colocar esse valor aqui na minha máquina, tá? Aí, se vocês verem alguma necessidade, aqui é um dos lugares que se pode alterar para a velocidade. Por default, quando a gente não declara o valor para uma variável, ela assume como zero, tá? Então não precisa dizer que o H60 Angle é zero, porque ele, por default, ele é zero. Ok? Praticamente base. É isso aqui. Vamos lá no nosso módulo base. Ele dá um init vars. E agora no nosso draw scene, a gente vai vir aqui. Aqui ele já tem o controle das câmeras, aqui controls. E vamos colocar aqui, ó. Aqui a gente vai dizer que o nosso delta ele vai ser igual ao nosso SW, que ele já está definido, né? Vamos pegar o delta time dele aqui por enquanto. Depois a gente vê o que a gente faz com o delta time. Se ele ficar muito rápido, a gente interfere nele. Tá bom? E aí a gente começa a incrementar o nosso ângulo do nosso UH60 Angle. Então, o UH60 Angle, ele vai ser o nosso UH60 Angle, mas a gente vai colocar o nosso UH60 Angle Speed e vamos multiplicar ele pelo nosso delta. Com isso a gente já dá animação no nosso ângulo. Só que a gente quer que ele faça um movimento circular em volta aquelas cápsulas lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, if UH60 Angle, se ele for maior que 3.600, then o nosso UH60 Angle, ele vai ser igual o máximo que é o speed. UH60 Angle Speed. Com isso a gente tem a animação das hélices e a animação do objeto. Debug, compile e save. Vamos ver, Alt F11, Alt F8 e Run. Vamos dar um S aqui para ver se ele está fazendo. Ficou um circular meio estranho, mas está um movimento circular. A hélice está bem devagarzinho, né? Está tudo na mesma proporção. Mas está fazendo. E ele está baixo, né? Então ele está passando aqui pela bandeirinha. Então vamos vir aqui, Alt F11. Para aumentar a velocidade do próprio da hélice, vamos colocar como 30 aqui, ao invés de 3. Vai ficar mais rápido. E a hora que a gente coloca nossa posição, né, a altura que ele vai ficar, então aqui no Translate do Transform, vamos colocar ele como 2 no Y. Então 2 no Y ele vai ficar 2 unidades para cima. Então Alt F11, Alt F8. Vamos maximizar aqui. Agora nossas hélices estão bem mais rápidas. O movimento dele também está um pouquinho mais rápido e ele já não está mais batendo na bandeirinha. É uma animação, né? Tem várias formas de se fazer animação. Ok? Vamos fazer o próximo passo agora. Vamos colocar aqui, ler mais um objeto, que é o Pathway, e o Hover, e vamos partir para a animação do Hover. Vamos salvar. Alt F11 e aqui no nosso módulo base vamos dar um Home
Então aqui a gente está importando os objetos. Por enquanto o nosso helicóptero, né, com as hélices e a nossa base. Aqui nos resources que eu vou disponibilizar para vocês, em models, a gente vai ter o rover, que é um arquivo OBJ. E em Mars a gente vai ter o pathway, que é um arquivo DAI. Tá bom? Então vamos importá-los primeiro para dentro do nosso modelo. Então aqui base, vamos colocar aqui private rover. Eu não lembro se rover a gente escreve. Vamos escrever com rover. As new C colada model. Vamos deixar até o rover separadinho aqui, porque ele não está dentro da pastinha do Mars, ele está fora, né? E aqui um private pathway as new C colada model C colada model. Lembrando que o rover está no formato OBJ, wavefront, e pathway no formato DAI. Então aqui a gente faz a leitura. Vamos ler o rover. Aqui em cima, models, rover assim mesmo, rover. Isso, então ele é um rover OBJ, rover e rover. E aqui a gente faz a leitura Mars pathway. Ok. O pathway ele tem extensão DAI colada, pathway e pathway. Ok. Debug, compile e save. E agora a gente vai partir para a impressão, plotá-los na tela. Aqui a gente traz o base. Então, vamos trazer aqui um model identity, transform model e aqui o pathway draw. Ok. E aqui a gente tem o nosso rover. Debug, compile e save. Com isso, talvez a gente tenha que alterar um pouquinho o tamanho do rover. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Alt F11, Alt F8. Vamos ver se traz, se está tudo certinho. O nosso rover está aqui, mas ele está no lugarzinho errado. E o nosso pathway está ali no lugarzinho dele. Temos que colocar o nosso rover em cima do nosso pathway. Vamos ao nosso código. Vamos aqui no nosso mcommon. Vamos declarar mais umas variáveis aqui. Public. Vamos colocar um ângulo para o rover também. Rover angle as single. Vamos colocar uma posição para ele. Vamos ter rover position as vector 3 e um rover front. As vector 3. Beleza. Aqui a gente pode dizer que
para a gente colocar onde a gente precisa, o nosso hover position vector 3 input, e a gente vai passar a posição que a gente quer colocar. Então ele vai estar em menos 30x, menos 1y, menos 1.1 e 0. Beleza? E o front dele, x, y, z como menos 1. Então, over front é igual a vector 3 input, 0, 0 e menos 1. Ok, e aqui no base, no nosso hover, aqui a gente chama um call, um match for GL scale. O scale ainda não. Talvez a gente vai precisar mexer na escala dele. Vamos passar aqui. Vou colocar um GL Translate. Onde ele é o over position ponto x. Aliás, aqui precisa do model primeiro, né? Depois hover position ponto y e hover position ponto z. Debug, compile e save. Vamos ver se pelo menos ele já coloca Alt F11 e Alt F8 na posição que a gente quer. Já não está mais aqui na frente. E se a gente vier aqui para a direita, ele já está em cima da nossa plataforma. É só questão da gente diminuir o tamanhozinho dele aqui agora. A gente pode vir aqui primeiro o Translate, depois o Scale. Match for Multi, GL Scale, model 1 por 0.4. Se ficar muito pequeno, a gente aumenta um pouquinho. Então, tamanho. Se precisar, a gente aumenta. Agora vamos movimentar o hover. A gente vai fazer com que ele movimente somente dentro do pathway, tá? Então eu já tenho mapeado as posições do path, a largura, o comprimento dele, a profundidade, e então ele não vai poder ultrapassar essas barreiras, ele vai poder se movimentar somente dentro dessa plataforma. Então, vamos salvar. Então vamos lá, para que a gente possa animar o hover. Vamos vir aqui. O que a gente vai fazer com ele primeiro? Vamos lá. A gente já tem as variáveis do ângulo. O ângulo vai ser 0. Acho que aqui está bom. Aqui a gente não precisa mexer. Mas acho que aqui na base seria interessante a gente já posicionar ele esperando a variável, né? Então aqui entre o Translate e o Scale, vamos colocar um Rotate. Match for Multi, GL Rotate, Match, aqui é Match for. Onde a gente passa o modelo.
O ângulo para ele vai ser em radians. E vamos colocar aqui um menos hover angle. A gente vê se a gente altera. E a gente precisa dizer qual é o axis. XY. Vector 3, input 0, 1 e 0. Beleza. Esse aqui é para que ele possa fazer a movimentação dele. E a gente vai mudar também o posicionamento dele na tela. Então, vamos repetir aqui essa chamada. E aqui a gente põe um radian de 90. Vamos ver se com isso ele já fica na tela. Alt F11, Alt F8. Ele vai ter que ficar direcionado para o lado de aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá? Beleza, então vamos agora partir para a animação. Para a animação, deixa eu salvar. Vou colocar aqui no base mesmo. E aí depois a gente vê se a gente altera a posição. Então, lá no base, vamos por lá no final. Vamos criar duas funções. Uma delas, duas subs, não precisa ser função. Uma para a gente movimentar o rover e a outra para a gente poder fazer a rotação dele. Então vamos chamar de hover move, por exemplo. Private sub hover move. A gente vai passar uma velocidade, o delta time. Delta. E a velocidade que a gente quer que ele se mova. Então, move speed. E quando a gente vai passar? A gente vai passar aqui em cima. Aqui a gente já pode vir aqui em cima. Ele pode dar um call pelo nosso hover move. E a gente pode usar o próprio delta, que a gente já calculou ele aqui em cima, que ele vai ser o delta time. Então, se precisar, a gente altera um pouquinho, se for muito rápido, entendeu? E vamos dizer que o move speed dele aqui é 0.01. São variáveis que a gente poderia estar definindo como constante, a gente pode colocar também como variável ou alterar. Vamos deixar assim por enquanto. Okay? Então, aqui no nosso hover move, o que a gente vai fazer? Vamos declarar uma variável estática de velocidade que a gente vai mexer, e algumas constantes que vão definir os bounds, né, até onde o nosso hover pode se mover. Então vamos colocar aqui static velocity é single, velocidade static. Isso. Agora vamos declarar constantes. Const, vamos chamar de max x. Isso aqui são os limites que ele vai poder se movimentar dentro em cima da plataforma e dentro dela, tá? Const min-x. Máximo em min-x. A gente vai ter um máximo y, z. Vamos colocar const max z max z const min z. Beleza.
Aí a gente diz que a nossa velocidade ela vai ser igual ao nosso move speed vezes o nosso delta time. Com isso a gente obtém a velocidade. Agora a gente vai precisar tratar como que a gente vai mover. A gente vai teclar teclas para que ele possa se mover. Então vamos definir que a tecla up, né, no nosso tecladinho aqui, essa flechinha para cima, se ela for teclada, ele vai para frente. Isso. E eu acho que pode ser. E para isso a gente precisa vir aqui no nosso M-Window. Nós estamos no main base. A gente precisa vir no nosso M-Window e acrescentar aqui nas nossas keys. Então agora a gente vai ter também VB key up e VB key down. Beleza? Aqui quando forem pressionadas. E aqui quando houver o release das teclas. Key up. Então key up, a gente ir para frente, key down ele retorna. Então voltamos aqui no nosso base. E a gente agora testa, né, se a tecla específica for pressionada. Então, if keys exist, lembra? A gente tem um dicionário lá que está armazenando as teclas para nós. A gente passa como string VB key up se ela for pressionada, a gente quer que seja feita alguma coisa. Else if keys exists cstr vb key down, né? E vamos dar um end if aqui por enquanto. A gente vê se a gente mantém aqui, se a gente põe em algum outro lugar, tá bom? Então aqui a gente está no move, o move está sendo chamado toda vez que tiver interação com o draw e sim. Então, aí ele vai checar e com isso ele checa se a tecla também está pressionada. Então, qual é o movimento que a gente vai fazer? É na posição do rover. Então a gente vai dizer que o nosso rover position, que é um vector 3, ele vai ser quem? Ele vai ser um vector 3 add, que a gente vai adicionar um vector a um outro. E ele vai ser o rover position. Lembra, a gente declarou a variável como vector 3 do nosso rover position, aonde que ele está? Em cima da plataforma. E o outro vector, ele vai ser a multiplicação do rover front, que ele está direcionado para uma posição, e a velocidade. Para isso, a gente tem uma função aqui chamada vector 3 scale, que ela é equivalente a um multiplicar. Que ela vai multiplicar um fator, que é a velocidade, a um vector, que é o nosso rover front, que é um vector 3, e o nosso velocity. Com isso, a posição dele, à medida que a gente teclar a tecla up, né, para cima, ele vai indo para frente de acordo com a velocidade e acrescentando velocidade para ele. Caso contrário, se a gente quer que ele agora retorne, né, a gente vai dizer que a velocidade dele é o inverso do edge.
Então, ao invés de ser um vector 3z, é um vector 3 sub. E eu acho que com isso ele já vai. Só que agora a gente tem que testar os limites, né? Para que a gente vai acrescentar os limites se a gente não consegue fazer o teste? Eu acho que o ideal é fazer o teste por fora. Então, if over position. Quem que a gente vai testar primeiro? A gente colocou o mínimo e máximo x. Então, x for maior que max x, então o nosso over position x. Não precisa disso aqui, não. Maior que o max x, o máximo dele vai ser o max x. Então, nosso over position x é igual a max x. E podemos fazer isso para os demais. Então, if over position x for menor que min x, then over position x é igual a min x. Acho que tá certo. Vamos testar, vamos lá. If over position z for maior que max z, then position z igual a max z. If over position z for menor em z, then em z. Com isso a gente restringe a movimentação dele para dentro desses limites que a gente colocou. Ele ainda não vai estar fazendo o giro, ele só vai para frente e para trás. Depois a gente coloca a próxima. Então, debug, compile, save, Alt F11, Alt F8, run. Eu vou teclar aqui a barra de espaço para ele baixar, para a gente visualizar. E aqui eu vou dar um clique na tela. Então, se eu teclar a tecla Up, ele vai para frente. E se eu teclar a tecla Down, ele retorna. Então, parou, não consegue mais para trás e para frente. Agora a gente precisa incluir os movimentos para ele poder fazer a rotação. Ok? Então, vamos fechar. Alt F11. Vamos criar agora aqui uma sub. Private sub over rotate. A gente passa um delta time a single. Move speed também, velho. Podia colocar como rotate speed, mas move speed tá bom. Vamos precisar de um velocity também? Vamos. Static velocity é single. E o nosso velocity vai ser igual ao de cima. Velocity vai ser o nosso move speed vezes o nosso delta time.
Para a gente movimentar, rotacionar, para movimentar a gente já está movimentando com up e down. Então agora, para rotacionar, a gente vai usar mais duas teclas, left e right. Quando for left, ele faz a rotação para a esquerda e right para a direita. Então vamos lá no nosso MWindow e aqui nas teclas a gente adiciona VB key left, VB key right. Idem aqui embaixo. VB key left e key right. Beleza. E agora a gente pode testar também se existe e fazer a rotação do ângulo. É mais fácil esse. Então vamos lá. If keys exists CSTR. Vamos pegar o left primeiro. VB key left. Then faltou fecharmos aqui. Else if keys exists VB key right, then and if. Então vamos lá. Testou, existe, a tecla left está pressionada. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso hover angle e vai dizer que ele é o próprio hover angle menos a velocidade. E com isso ele faz uma rotação no sentido anti-horário. Caso contrário, se for right, ele é mais a velocidade. Só que a gente também precisa estabelecer um limite para o ângulo aqui, né? Se ele for maior que 360 graus, a gente precisa tomar fazer alguma coisinha com ele. Então vamos lá. If hover angle, se o ângulo for maior que 360, then o hover angle é igual o ângulo menos 360. Beleza? A gente faz a mesma coisa se o ângulo for menor que zero. Então, if o hover angle for menor que zero, então o hover angle é o hover angle mais 360. A gente está só se movimentando em x e y, x e z. O y é a profundidade aqui, a gente não quer que ele saia dessa situação. Então aqui o nosso hover front, que a gente quer que ele fique posicionado para algum lugar, então o x dele vai ser a função seno radians do hover angle. Então o x é o seno ou é o cosseno? É o seno. E o z, ele é igual a menos o cosseno. Se não for, a gente altera. Porque eu acho que a gente não precisa alterar. E a gente precisa passar essa função aqui em cima também. Então aqui, ó, move. Primeiro a gente movimenta, depois a gente altera. Então, call hover rotate. Isso. E a gente passa o delta, só que aqui a gente quer que seja um pouquinho mais rápido, porque
Não sei se... Tá, vamos ver. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8. Teclando a barra de espaço. Então aqui estou teclando para ele para frente e agora teclei. Opa, está um pouco rápido, mas está bom. Então quando eu teclo a tecla para frente e a da direita, ele faz a rotação e aí com isso eu consigo me movimentar. Então, movimento, as teclas de movimento. Para frente é a teclinha para cima e para trás teclinha para baixo. Para ele rotacionar no sentido horário é a teclinha da direita e anti-horário da esquerda. Com isso a gente tem a movimentação. A gente pode até deixar ele um pouquinho menor ao invés de 0,40, 0,35, mas e a gente está nos limites, a gente não consegue sair dos limites aqui. Ó. Beleza? Com isso a gente tem mais algumas coisinhas na nossa cena. Aqui está bem devagarzinho ainda para movimentar. Está com FPS de 60. Deixa eu salvar. Alt F11. Aqui no base. Vou colocar 5 aqui ao invés de 3. Vamos ver se muda muito. Alt F11, Alt F8. Aqui está um pouco mais rápido, né? É isso. Então é isso, pessoal. Com isso a gente acrescenta mais um pouquinho de vida no nosso modelo. O que a gente vai fazer no próximo tutorial? Vamos mexer um pouquinho no Skybox. Vamos criar uma condição para que a gente possa mudar o cenário dia, noite, sei lá, alguma coisinha assim. Tá bom? É isso. Só para exercitar e até a próxima.